Nós já resolvemos alguns dos problemas mais difíceis que os países mais desenvolvidos não resolveram. Por exemplo, nós não temos problema de raça, não temos problema de fronteiras, não temos problemas de religião, não temos problemas que significam grandes divisões da sociedade, coisa que países como os Estados Unidos, como a Europa, de uma maneira global, ainda não resolveu. E agora eles têm os problemas das migrações massivas, que são coisas que estavam previstas que isso iria existir. E o Brasil não tem esses problemas que eles estão tendo. Então, eu acho que também, por outro lado, nós somos o continente que ainda não teve os seus anos dourados. Nós assistimos aos anos dourados da Europa, assistimos aos anos dourados da Ásia e, sem dúvida nenhuma, que nós vamos assistir os anos dourados da América do Sul. Evidentemente que temos alguns problemas, como não transita no Atlântico Sul nada de importância mundial, quer dizer, nem comércio, nem tecnológico, nem de outra maneira qualquer, nem político. Quer dizer, ao contrário, alguns problemas políticos maiores nós vivemos nessa área. Sobretudo, o Brasil ainda está lidando com o anarcopopulismo, que é uma coisa difícil e que ele foi uma consequência da Guerra Fria, porque enquanto caiu o Muro de Berlim e eles tiveram... Não caiu Cuba, Cuba ficou muito ativa, porque nos Estados Unidos, no problema dos foguetes em Cuba, ele fez um acordo da retirada dos foguetes, mas se comprometeu de não invadir Cuba e que Cuba não desaparecesse. Então, isso está sendo cumprido fielmente, mas isso representou uma grande participação da América Latina, quer dizer, em terminar o problema da Guerra Fria, a nível mundial que eu estou falando. E a nível do nosso país, eu acho que nós só temos motivos para ter crença de que realmente nós seremos o país do futuro. Eu ouvi do Deng Xiaoping, quando estive com ele, eu fiz uma pergunta a ele: como o senhor vê os 50 anos futuros da humanidade? E ele me respondeu: os senhores do Ocidente não sabem o que é o tempo. Nós aqui sabemos o que é o tempo. Eu digo, evidentemente que os senhores têm 6.000 anos de civilização e quase todas as conquistas que nós tivemos, algumas foram vindas de Marco Polo, quem trouxe da sua viagem àquela área que era a China, né? E aí ele me disse isso, e eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi com ele. A gente ter a perspectiva do tempo, quer dizer, nós tivemos 40 anos que estamos celebrando esse ano de um teste da nossa volta ao regime democrático, né? E com isso criamos instituições tão fortes que elas resistiram a 2 impeachment e uma tentativa de impeachment, de mudança de regime, como todos agora estamos vivendo na apuração que está sendo feita pelo tribunal. Então, eu acho que nós agora estamos num caminho irreversível. Quer dizer, nós não teremos mais, de nenhuma maneira, tipos de ações desse tipo que nós tivemos. Eu acho até mesmo os presidentes não sofrerão essa tentativa permanente de golpe. Mas eu acho que, para isso, nós temos um encontro marcado com uma mudança política profunda que o Brasil ainda não teve. Realmente, nós temos que fazer essa reforma, que é muito difícil, que é uma reforma de caráter eleitoral, de caráter do próprio regime e com as nossas experiências que tivemos. Por exemplo, nós temos que evitar essas constantes instabilidades políticas que nós temos.
E isso é muito da Constituição de 88, que eu acho muito boa, nos capítulos dos direitos humanos e dos direitos individuais e dos direitos sociais, mas que realmente nós temos alguns pontos que estamos vendo que, por exemplo, essa capacidade de transformar a Constituição rapidamente, transformou uma mudança da Constituição mais rápida do que fazer um projeto de lei, né? Nós já temos cento e tantas emendas constitucionais. Isso porque também, do outro lado, houve uma politização, houve uma judicialização da política. No momento que a Constituição permite que todo mundo, toda hora, faça uma proposta de inconstitucionalidade. E o Supremo vive abarrotado dessas propostas de inconstitucionalidade. Isso significa que nós teremos que ter um sistema político que isso desapareça, né? E nós, com essa politização da política, o que nós levamos? Nós levamos a judicialização da política, nós levamos a politização da justiça. E se nós levamos aos tribunais umas questões políticas para eles resolverem, evidentemente que eles vão se habituando, como se habituaram, a resolver questões políticas. E daí, muitas vezes, podem cometer excessos que são muitas vezes apontados, ultimamente nós temos visto isso, e também a política deixa de ter um processo normal para ser um processo de apelo todo dia ao judiciário para que ele possa resolver questões políticas que, num regime normal, seria dos próprios partidos políticos. Eles não têm democracia interna. Nós não temos vivência de partidos políticos. Basta dizer que é de 46, na Lei Agamenon Magalhães, que nós voltamos a ter partidos nacionais, que nós tínhamos partidos estaduais. Isso fez com que nós tivéssemos um atraso muito grande em relação a países mesmo menores daqui da América Latina, como o Chile, como a Argentina, tem partidos do Uruguai, que tem partidos centenários, né? E que há uma vivência partidária grande. Isso tem por consequência a formação de lideranças, e que nós, não tendo uma tradição partidária, não temos formação de lideranças. E hoje, de certo modo, nós estamos sentindo essa falta, que é um pouco do fato de que eu acho que a coisa pior que a Revolução fez, sob o ponto de vista político, foi a extinção dos partidos. Porque, bem ou mal, eles tinham era uma escola de formação de liderança. E com essa extinção, de querer estabelecer 2 partidos por decretos, que era Arena e PMDB, nós sabemos que isso não existe. Por decreto não se cria, como não se resolve por decreto a inflação, também não se resolve por decreto a formação de liderança. Então, custa tempo. É aquilo que me dizia o Deng Xiaoping, o tempo. Então, até hoje, nós estamos pagando o preço, né? Estamos pagando o preço dessa consequência do bipartidarização. Então, eu digo semi-parlamentarismo. Então, porque o presidencialismo só existe em países muito ricos, só funcionou nesses países, no resto não tem funcionado bem. Então, eu acho que isso nós temos que ter o voto. O voto uninominal que nós temos, proporcional, uninominal, é responsável pela essa bagunça, de certo modo, da fidelidade política, né? Porque quando se sai de uma eleição, os adversários são aqueles que participam do partido, da legenda. São eles que disputam entre eles mesmos. Não são uma disputa entre partidos, é uma disputa intrapartidos. Isso é uma coisa que tem que acabar. Eu sou partidário de termos o voto distrital, quer dizer, misto. Que é aquele que uma parte parlamentarista e outra parte proporcional. Que vota
no candidato e vota na lista, é isso? Exatamente. Pode votar na lista ou um termo de escolha também dos candidatos pela votação que esses candidatos majoritários obtiveram, que se conta como legenda. Eu até tenho alguns projetos que ao longo da minha vida eu apresentei nesse sentido, do voto distrital, de um parlamentarismo mitigado. Durante o tempo da Constituinte, eu tive que sustentar o parlamentarismo, o presidencialismo, porque naquele tempo não era parlamentarismo que eles queriam. Eles queriam, era realmente um ano do meu mandato. Por quê? Porque eles tinham feito uma montagem da comissão de sistematização na qual eles só fizeram um projeto e estabeleceram no regimento, esse era o golpe, né? Que só podia ser derrubado o projeto da comissão de sistematização porque se tivesse 2/3 do plenário. Ora, se uma constituinte tem que ser feita pela maioria absoluta. Isso era impossível. E eles fizeram um projeto que era impossível de ser votado pelos constituintes. Esse projeto, por exemplo, acabava com o ensino privado, não podia, só público. Ele tinha o juro de 12%. Ele tinha uma outra coisa que era a propriedade privada. Ela existia, mas sob muitas restrições. Então, tudo isso era impossível, porque o parlamento, de certo modo, expressa a sociedade brasileira que é conservadora. Então, quando esse projeto chegou no plenário, o Ulisses parou 30 dias sem poder votar, porque todo mundo derrubava o projeto que veio da... Então, foi o tempo que ele me procurou e disse: Sarney, você precisa me ajudar. Para nós, porque não vai ter Constituição. Eu digo: Ulisses, sem Constituição não tem transição, porque a Constituição é que vai marcar a transição. Porque nós não podemos ficar com uma transição democrática que deixa uma emenda constitucional que nos regula, cujo preâmbulo é esse: o ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica decreta a seguinte emenda constitucional. Enfim, impossível. Então vamos fazer uma coisa conjunta para que possamos aprovar a Constituição. Daí saiu essa fórmula que foi feita a Constituição. Eu entrei para aprovarmos, para derrubarmos a emenda que vinha da Comissão de Sistematização e votarmos o que era possível. E o Ulisses adotou, então, a fórmula de que essas matérias teriam leis infraconstitucionais, que são essas que temos, não essas que temos votado outras, as emendas infraconstitucionais, e com isso todo mundo se dizia satisfeito e foi votada a Constituição, e nós aprovamos a Constituição, que eu tive o orgulho de ser o primeiro a jurar defendê-la. E fui o primeiro também a ter condições de começar a implantá-la, que não foi fácil, foi muito difícil. Não foi fácil. Basta ver a primeira coisa, que foi o que a Constituição impedia a prisão imediata de qualquer crime que tivesse. E favorecia, como favorece em alguns pontos atuais, mais os réus do que as vítimas. Eu mesmo apresentei um projeto de lei sobre isso, a proteção das vítimas. Olhe, eu enfrentei alguns problemas que consideravam quase intransponíveis. Em primeiro lugar, que era o problema dos militares. A anistia tinha sido feita, eu tinha participado da lei de elaboração com Petrônio, com Montoro, com Ulisses, com todos. Ela só se viabilizou, e foi a base pelo qual nós pudemos fazer o projeto de engenharia política que nos levou à transição,
por causa da anistia. E na anistia, as Forças Armadas queriam que nós fizéssemos, quer dizer, para os dois lados. Quando a oposição tinha uma resistência muito grande e achava que a anistia devia ser só para o lado civil. E aí não. O Petrônio, nesse ponto, negociou bem. O Geisel participou disso, eu participei também. E conseguimos que fosse, com exceção dos criminosos de sangue, que ainda era uma reivindicação das Forças Armadas, durante o meu período de... Também que atingisse a anistia esses criminosos de sangue. Que, com isso, nós pacificamos toda a área das Forças Armadas, ao mesmo tempo que eu, logo no princípio do governo, sabendo que 70% dos militares ainda tinham muita restrição a meu respeito, que eles achavam que eu não tinha, que eu, Figueiredo, à frente deles, que eu tinha o abandonado, quando na realidade foi o contrário. Nós combinamos uma coisa que era a prévia para escolher o candidato, e ele voltou atrás e me deixou na mão, e eu fiquei muito mal. Deu a minha renúncia do PDS, mas que no final foi uma coisa que muito ajudou o processo da transição, né? E aí eu estabeleci duas diretrizes em relação às Forças Armadas. Primeiro, que sendo eu o comandante-chefe das Forças Armadas, eu que zelaria por elas, e não queria mais aquelas manifestações de ordem do dia com mensagens subliminares. E, ao mesmo tempo, eu estabeleci que a transição seria feita com as Forças Armadas e não contra as Forças Armadas. Quer dizer, elas deviam colaborar no processo de transição democrática. E realmente colaboraram. Com isso, nós voltamos as Forças Armadas aos quartéis. Temos a ela o ministro Leônidas, que eu considero o melhor ministro do Exército que nós já tivemos ao longo da nossa história, a função, porque eu disse a ele, Leônidas, você tem que dar o que eles têm que fazer. E o Leônidas, então, resolveu modernizar o Exército, quer dizer, colocou a eles a função de entrar na era digital. E eles se entregaram à era digital e modificaram toda a escola de Resende e, ao mesmo tempo, entraram todas as coisas, criaram o Centro de Guerra Eletrônica, enfim, todas as forças fizeram. Isso foi uma motivação muito grande. E, a partir daí, o Leônidas comandou esse processo e elas se dedicaram a essa função e abandonaram aquela coisa de não tendo o que fazer, buscavam a política para que eles se metiam. E essa coisa foi tão forte que nós vemos nos últimos episódios que as Forças Armadas foram elas quem realmente repeliram qualquer mudança ou intromissão no regime. Agora, O ministro Leônidas, uma vez, isso aí é uma revelação que eu vou fazer a vocês, me chamou e me disse que tinha alguns civis, que eu não quero dizer o nome, nem vou dizer, guardo até hoje, estavam procurando para que ele convocasse eleições gerais, e aí o meu destino, eles estavam, ou eles me forçassem ou a renunciar ou ser deposto. Então, o Leônidas, depois de algum tempo, o Leônidas me procurou e disse, olha, eles estão me procurando para fazer isso, e eu não vou recebê-los mais lá. É uma conversa que eles estão querendo avançar e que não me agrada. Eu disse, não, Leônidas, você faz o seguinte, ouve até o fim, não sai, porque senão eles vão procurar outro general que vai aderir a eles e nos vai criar casa. Então, vamos... E aí, Leônidas cortou todos eles. Ele teve um papel importante. Né? Teve um papel importante nesse processo todo. Aí, a partir, foi uma transição muito difícil. Vocês vão de recordar que eu não tinha... Eu soube que ia assumir a presidência às 3 horas da manhã do dia 15, né?
não tinha participado da escolha do governo. Todos os ministros foram escolhidos pelo Tancredo Neves. Muitos eu nem conhecia. Depois, nós tivemos também, eu não tinha participado da elaboração do programa de governo. E por iniciativa mesmo minha, eu não tinha querido participar da escolha de qualquer auxiliar do governo. Tinha dito sempre ao Tancredo, eu quero ser um vice-presidente fraco e um presidente forte. E a partir daí eu fiz uma coisa que eu tinha que fazer, era me legitimar. Para me legitimar, eu abri todas as frentes, fiz anistia para os sindicalistas todos, que atingiu o Lula, atingiu todos aqueles daquele tempo. E a partir dali os sindicatos não precisavam mais do ministério para fazer, os partidos que estavam na clandestinidade, eleições para todos os municípios de segurança nacional e eleição para as capitais. Já foi feito naquele ano. Até o Ulisses me procurou, Sarney, como é que vamos fazer eleição com esses problemas todos que vamos tendo? Eu digo, Ulisses, o Tancredo podia retardar, porque ele tinha um capital político muito grande. Mas eu estou em processo de legitimação e tenho que fazer imediatamente isso. E vou fazer porque eu acho que a minha convicção é que se deve fazer imediatamente. Ou seja, havia um sentido de urgência na instauração da democracia. E havia um sentido de urgência e eu tinha resistência muito grande também dos autênticos. Eu teria que... Os autênticos do PMDB, né? Do PMDB, que era uma pressão muito grande para mim, inclusive, dar a eles uma... E o Ulisses veio falar comigo, você dá um sinal. Eu digo, nessa coisa, Ulisses, ninguém pode dar sinal. Nós não ganhamos através das armas, nós ganhamos por um processo de negociação, um processo de engenharia política e, portanto, nós temos que realmente atender. Se nós quisermos dar sinal, nós não temos armas para dar sinal. Nós somos civis e o Brasil é uma construção civil. Basta ver que a primeira coisa que nós nos preocupamos foi fazer uma Constituição logo depois da independência, para ter uma monarquia constitucional. Celso, você chegou a dizer que a Constituição deixaria o país ingovernável numa época, né, do jeito que estava. Como é que o senhor avalia Isso eu fiz no processo de nós marcharmos para fazer a Constituição, fazer uma Constituição. E realmente aqueles excessos que estavam sendo feitos foram corrigidos. E quais são assim as falhas que o senhor acha que precisam ser? Eu falei a você, eram os processos que nós tínhamos vindo da Comissão de Sistematização e que alguns sobreviveram dentro do texto constitucional. Nós ainda temos 200 e poucas emendas constitucionais previstas dentro da Constituição. O senhor foi... Que absurdo, né? Eu acho que isso é falta de ampliar o diálogo, entendeu? E falta também de lideranças que se imponham à classe política. Essas lideranças que estão surgindo e que estão participando do processo, de certo modo, são lideranças novas que não têm ainda uma grande... Então, os velhos continuam a ser imprescindíveis. Então, eu acho que a nossa democracia a democracia é um processo de consciência de cada um de nós. Quer dizer, mas nesse processo, o que a democracia traz, em primeiro lugar, é a liberdade. A fonte, a coração da democracia é realmente a liberdade. Quando ela traz a liberdade, ela tem um poder criativo que realmente faz com que exista parlamento, instituições fortes, que só podem existir no processo de liberdade. É aquela definição do Churchill, que a democracia é um regime muito ruim, mas não há outro melhor. Então, e a outra dele, que eu acho mais precisa, que é aquele regime que decidir relativo à liberdade. Quando batem na sua casa às 6 horas da manhã,
você tem absoluta tranquilidade que é o leiteiro ou o padeiro, nunca é a polícia. Eu acho que isso é uma demonstração da democracia, é um processo que está correndo na justiça e, naturalmente, os acusados terão que defender-se, o direito de defesa. E agora, eu me choco, sob o ponto de vista humano e o ponto de vista político, dessa coisa inacreditável de assassinato do presidente, do vice-presidente e do ministro do Supremo Tribunal. Mas houve uma... E é o que eu disse, quer dizer, nós tivemos uma reação das Forças Armadas, o que mostra que realmente, quando os Estados Unidos, por exemplo, a maior nação do mundo, invadiu o Kuwait, atrás dele o presidente tinha o chefe das forças. E nós estamos fazendo isso porque temos Forças Armadas que asseguram o nosso gesto, que era um gesto de invasão do Kuwait, que era um protetorado. Eu digo assim, quer dizer, desde que as Forças Armadas elas voltaram aos quartéis, dedicaram-se às suas atribuições que tinham, evidentemente que elas não respaldarão jamais um processo de reforma da democracia, de queda do regime democrático. Então, eu acho que nós instituímos, estamos num processo de consolidação e já estamos atravessando muitos casos muito difíceis que foram esses dos impeachment. Ou seja, a nossa democracia passou nos testes. Passou, não é nos testes, ela passou na estrutura. Aquilo foi uma coisa lamentável, quer dizer, foi terrível, que chocou a todos nós. Mas eu acho que, estruturalmente, quer dizer, não foi o momento mais difícil que nós tivemos. O momento mais difícil que nós tivemos foi realmente os processos do Collor. O da Dilma não, que já foi um processo que foi meio forçado, né? Mas o do Collor, aquilo foi uma coisa, porque vinha logo da saída da transição, quer dizer, e ele tinha me atacado muito, e também os índices nossos econômicos não tinham sido bons naquele momento. Então, foi muito difícil, porque nós tivemos... E fazer também as eleições presidenciais naquele tempo que o Lula ganhou a eleição. Eu acho que foi muito mais sério do que nesse problema atual. Esse foi de certo modo, eles começaram por uma baderna, e os outros nasciam na parte estrutural das lideranças do país. Olha, eu acho que esse é um problema do Congresso, né? De avaliação política, e eu estou muito, vamos dizer, eu já estou na fase de garantia, né? Não, eu acho que esse processo até de enfrentamento é um processo deformado, mas que fazem parte da própria democracia, que tem seus problemas. Vê agora os Estados Unidos, que problema está vivendo com o Trump, né? Problemão, né? Problemão. Agora, o senhor acha que o Trump vai ajudar o Bolsonaro nesse processo aqui? Eu acho que o Trump tem uma personalidade de prejudicar os personagens do mundo. Nunca ele se vai ajudar. Nem os aliados dele? Nem os aliados dele. São aliados ocasionais. Olha, eu acho que... Eu nunca pensei que os Estados Unidos tivessem um presidente ou um momento em que eles também tivessem um movimento popular de invadir o Congresso para forçar a não reconhecimento pelo Senado Federal do presidente da República, conforme a Constituição americana. Quer dizer, era uma coisa que eu jamais podia pensar. No entretanto, tiveram. E nós estamos com um presidente lá, condenado no processo judicial, presidente da República. E o Trump
ele está... A própria sociedade americana, no momento, já o está colocando como rei, né? Evidentemente, porque a gente vê no país que hoje há uma radicalização que ela é inaceitável. E o Brasil não é feito para isso. O brasileiro cordial, quer dizer, que se falou tanto, que está na raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, ele não... Mas que não é ele que diz que é cordial. Então, eu acho que nós não temos vocação disso, desse radicalismo que nós estamos vivendo. Mas está difícil. Ele é anti-Brasil. Né? Mas... Eu acho, eu volto aí ao Deng Xiaoping, o tempo vai nos tirar dele e eles vão ver que isso não leva a nada. E vão ter que aparecer aí líderes que vão se formar no Brasil para frente. Eu vivi um período áureo de lideranças, né? Que foi o período de participação de tudo. Graças a elas, eu vi, ao longo do tempo, atravessar alguns problemas, como a posse do Jânio, suicídio do Getúlio, renúncia do Jânio. Tudo isso eu participei como assistente, algumas vezes como testemunha, outras vezes como protagonista até. Não, eu acho que o Lula, e eu apoiei por isso, foi o primeiro presidente operário que nós tivemos no Brasil. Nós não podemos mais nos queixar, somos elitistas, nós tivemos generais, tivemos advogados, tivemos médicos, tivemos sociólogos, tivemos todo mundo, e tivemos um operário. Eu achei que isso coroava o regime e a transição que nós fizemos para a democracia. Então, eu fiz uma amizade com ele, que hoje não é quase política, pessoal, porque velho gosta de consideração. E ele tem muita consideração comigo, e eu disse para ele, presidente Lula, velho gosta de agrado e gosta de ser bem tratado. O senhor não precisa, não tenho mais ingerência nenhuma. O senhor acompanhou ele, inclusive, quando ele deixou o governo, né, que ele passou a faixa presidencial para a presidente Dilma, o senhor acompanhou Lula? Acompanhei ele na sua soberania. Foi uma demonstração de amizade e, ao mesmo tempo, de reconhecimento pelo governo que ele tinha feito. Pois é, e como ele pacificou o país, o Lula. Que avaliação o senhor faz agora? Que diferença o senhor vê entre o Lula do primeiro e do segundo mandato e o Lula deste mandato agora? Olha, Denise, você vai me desculpar, mas essa pergunta de fazer julgamento eu não vou fazer. Olha, eu tenho uma lembrança muito grande da grande figura do Tancredo Neves, porque foi ele quem possibilitou a transição democrática. Porque ninguém escolhia, quando ele foi escolhido candidato, é porque ele não chocava a área que era contra, nem a área militar, nem os grupos políticos que eram contra ele. Então ele possibilitou que se fizesse essa união. Nós mesmos, quando participamos da escolha do Tancredo, passava pelo Aureliano Chaves, que era seu adversário em Minas Gerais. Até um episódio muito bom nesse tempo, que foi quando fomos ao Aureliano, eu, Jorge Bornaus e Marco Marcel, e Aureliano disse, eu quero uma carta do Tancredo, se comprometendo comigo, porque eu conheço o Tancredo de Minas Gerais, enfim. Aí eu pelo menos disse, a coisa está perdida, não vamos fazer aliança, porque o Tancredo não vai querer fazer carta. Aí chegamos no Tancredo e fomos surpreendidos. O Tancredo disse, mas o Aureliano sabe, eu vou fazer imediatamente a carta, que o Aureliano deve saber que nós em Minas só fazemos uma carta quando recebemos a resposta antes. Esse era o Tancredo, né? Que ele tinha... E aí fomos
Conseguimos acertar, ele fez uma carta muito boa e que não dizia nada. Excelente carta, nada a dizer. Excelente carta. E Aureliano não nos mostrou. Quem nos mostrou foi o próprio Tancredo. Olha isso. Mas ele era um grande homem, um estadista. Ele não transigia em princípios, mas em mecanismos de superação. Em processos, ele era capaz de fazer, como ele fez. Há uma coisa que eu acho formidável no Tancredo, que mostra como ele era. Na morte do Getúlio, ele chorava no túmulo do Getúlio e fez um discurso. Mas nesse discurso, ele não foi um discurso de vingança, como naquele tempo todos os outros foram. Ele disse que o sangue do presidente não seja uma divisão do Brasil. Quer dizer, que esse gesto não divida o Brasil. Então, ele mostra o conciliador, que ele sempre pregava que ele era partidário do Marquês do Paraná, que foi o ministro da Conciliação, Honório Hermeto Carneiro Leão. O senhor se lembra da última conversa que teve com o presidente? Olha, eu tive muitas conversas. A última foi com ele que eu tive foi com o Aureliano e o Marco Maciel. Que o Aureliano me telefonou para que nós fôssemos lá, porque ele queria lembrar o nome para a Eletrobras do Ney Braga. E o Tancredo já tinha escolhido o nome do Bering, que era diretor-presidente da Companhia de Energia de Minas Gerais, né? E que era um homem extraordinário. E até pintou, aquela aquarela é dele, o Bering. Que bonito. Bonita, né? Então, chegou lá, o Aureliano propôs, Tancredo, eu vim aqui propor. Tancredo bateu, até eu estava do lado dele, bateu na minha perna e disse, Aureliano, eu já escolhi o Mário Bering para presidente da Eletrobras. Aí ele disse, surpresa nossa, né? Porque Aureliano era também um homem de temperamento forte. Aí Aureliano disse a ele, Tancredo, você é o presidente. Se você fez essa escolha, está feita a escolha. Então nós saímos, e eu, o Aureliano, e a única coisa que ele me disse foi na saída, ele disse, eu estou dizendo que estou com problema de garganta para que esses jornalistas não me persigam. Eles estavam na porta que estavam. E assim era o Tancredo. Ele tinha gestos muito de conciliação, mas ele não transigia nas coisas que ele achava que eram ou de sua atribuição. Também conversei muito com ele sobre o problema de nós pacificarmos a área militar. E ele também estava de acordo. Ele tinha colocado o Banho Madeni, que era comandante lá em Minas Gerais, e tinha pedido ao Geisel para indicar o nome do SNI, que ele indicou o Ivan Mendes. Então ele tinha tido cuidado de cobrir essas áreas todas. Ou seja, ele também estava preocupado com os militares. Também estava preocupado. Aliás, era muito justo. Por aí era que passaria a nossa. E nós teríamos ainda que ter o apoio deles para poder atravessar os problemas que eu tive que enfrentar e não o Tancredo. Que caiu no meu colo essa dificuldade. Quando eu tive que ser o presidente da República, que eu nunca pensei nisso. No Maranhão, quando se nasce, pede academia. As parteiras até já conhecem, os meninos choram academia. E eu, não presidência, né? Eu, de repente, era o presidente da República. Isso me fazia profundamente perplexo. E eu saí, quando soube me comunicar a morte do Tancredo, para chorar e orar. Agora,
Como foi conviver com ministros que o senhor não tinha escolhido? Porque demorou muito ali. Aí eu encarnei o próprio Tancredo, comecei a dialogar. Eu acho que nós devemos comemorar, eu inclusive disse ao presidente, 40 anos de democracia, que é o maior período de democracia que nós já tivemos, sem nenhum hiato. Está vendo? Então é mais do que motivo para se É mais motivo de comemorar, e devíamos fazer uma comemoração grande, porque essa comemoração fortifica a democracia. Acho que não é uma comemoração por comemorar. Nós devemos ficar felizes porque estamos chegando aos 40 anos, mas, ao mesmo tempo, isso significa que nós estamos pedindo ao povo brasileiro, à história, a tudo, a continuidade do regime democrático e as excelências desse regime. Falei com o presidente Lula, com o presidente da Câmara, que devíamos ter comemorações nesse sentido. Como também soube que eles me convidaram para uma comemoração muito grande no Panteão da Pátria, que vai ser feita pela Fundação Astrogildo. Eu acho que o meu lugar é o lugar daquele homem que foi surpreendido pela morte do Tancredo e conseguiu transmitir ao Brasil a consolidação do regime democrático. Eu acho que, nesse ponto, eu tenho uma grande participação. Eu acho que o meu temperamento, a minha formação intelectual, ajudou o Brasil naquele momento. E atravessei todos os instantes procurando fazer essa transição, sabendo o que ela significava para o Brasil. E eu tenho, de certo modo, algum conhecimento da história, tinha vivido muito a experiência que eu participei de muitos governos e o que tínhamos vivido, de muitos problemas. Então, eu me julgava que sabia o que eu ia enfrentar, preparado para isso. Daí, eu fiz o plano cruzado, que realmente mas não era um plano econômico, também era um plano político. Porque sem o plano cruzado, nós não tínhamos feito a Câmara e o Senado e os governadores para que eles dessem suporte a uma Constituinte. Porque fazer uma Constituinte numa transição democrática é uma coisa que não se fez em lugar nenhum do mundo. Nenhum país da América Latina fez, e nós foi quem proporcionamos isso, eu e o Alfonso, com o Mercosul, exigimos a cláusula democrática e também o de Portugal e também o da Grécia, que foram transições democráticas muito visíveis naquele tempo. Essas críticas todas eram destinadas à sucessão presidencial, que nós tínhamos muitos candidatos à sucessão presidencial. Tínhamos o Brizola, tínhamos o Covas, tínhamos o Fernando Henrique, tínhamos o Montoro. Então, nós, com esses candidatos todos, eles estavam querendo que tivéssemos logo, o mais rápido possível, achando que tínhamos o Ulisses, Mário Covas, já falei. Então, eles estavam interessados em que apressara. E nós, eu e o Ulisses, estávamos preocupados com a transição democrática. O Ulisses, porque, de certo modo, ele julgava que no momento em que ele proclamasse a Constituição, o povo brasileiro iria reconhecer. Tanto que o Collor, uma vez, chegou a ele e disse: Ulisses, doutor Ulisses, o senhor não acha que eu posso ser seu vice-presidente? O Ulisses disse: cresça e apareça.